Boa noite, professor. Meu nome é Raíssa Rodrigues Pessoa. Eu tô aqui com a Amanda Rosário, nós somos alunas do quinto período e a gente vai apresentar o projeto Task Master. Aí a Amanda vai falar um pouquinho agora. Então, primeiro a gente vai passar um pouco pelo nosso código, como é que a gente desenvolveu ele, e aí depois a gente vai mostrar as telas e no final a gente vai falar sobre a pesquisa que a gente fez. Então, aqui está o nosso código. A gente optou por usar essa arquitetura aqui, que divide ele em pastas, né? Então, a gente tem, por exemplo, essa pasta de lib aqui, que tem nossos assets, que vão ficar, por exemplo, as fontes da nossa aplicação. Aqui a gente deixou as imagens da nossa aplicação também. Aí a gente tem várias pastas diferentes. Tem, por exemplo, a pasta modas, que vai guardar o nosso tipo, né? Que é a nossa classe, que é a task, e por assim vai. Aí No você vai falar main, um pouco do main. é, no nosso arquivo main, a gente vai basicamente chamar todos os componentes. Então, ali em widgets, a gente tem os nossos componentes. Se a Amanda for abrir ali, é a pastinha de widgets. A gente tem o custom app, custom button, então a gente separa em arquivos de componentes, então a gente faz pequenos componentes para depois a gente só chamar na main e ficar mais fácil de. Na main não, desculpa, nas telas. E aí a gente chama na main as telas. Então a gente tem ali um arquivo de telas, que é sedscreen, onde a gente vai chamar cada componente que a gente fez, né? Então os botões, os cards, a gente chama ali nas telas. E as telas a gente chama na main, que é para a gente rodar e consolidar tudo. A gente faz assim para ficar uma arquitetura mais fácil de não só de organizar, mas também de digitar um componente depois, ao invés de ter vários códigos diferentes. A gente tem um código de um componente e aí depois a gente só altera dentro do componente, altera em tudo lá e fica bem mais fácil. Isso. É, E aí, no caso, a main, ela vai servir como um organizador dos nossos arquivos, né? Então, os widgets seriam nossos componentes, que vão ser as partes da nossa tela. A gente criou componentes para a gente poder reutilizar e não precisar ficar refazendo o código várias vezes. Então, a gente tem aqui toda a nossa estrutura do componente, por exemplo, aqui é o componente do card da task. E aí, a gente tem essa pastinha aqui também, que é a de temas, que é onde a gente vai definir os estilos da nossa tela. Então, a gente chama aqui todas as propriedades que cuidam dos estilos dos nossos componentes e referencia lá nos nossos componentes quais são os estilos deles. E aí, juntando esses dois, a gente cria nossas telas, como a Raíssa falou. Aí a gente tem algumas telas que a gente fez para nossa aplicação e elas são todas organizadas na main. Então, essa arquitetura ela permite que a gente tenha um código limpo e bem dividido, assim, sem ficar aquele código bagunçado e mal organizado. Aí, agora que a gente já explicou um pouco sobre o código, a gente vai mostrar um pouco como ficou. Eu vou só rodar novamente aqui, rodando o Flutter Run, que é o comando para executar o nosso projeto Flutter. Aí, ele fala aqui qual devices, né, que eu tenho para usar. Eu vou usar o Chrome. E ele vai abrir uma janela do Chrome aqui para a gente poder ver a nossa aplicação. Vai esperar um pouco. Aí ele abriu aqui uma janela local mesmo. E aqui é a nossa tela inicial do Taskmaster. Então a gente tem aqui um botão de começar. E aqui nessa tela, como é que a gente distribuiu? Aqui ficariam as tarefas cadastradas, então a gente tem essas três tarefas aqui principais. A gente tem o usuário e teríamos notificações. E a gente tem aqui mais alguns status que as tarefas podem estar. Aí aqui na agenda a gente tem uma aba de calendário assim para a gente conseguir visualizar nossas tarefas de acordo com os dias. Aí agora a Raíssa vai falar um pouco desses dois aqui. Aí esse novo é basicamente para a gente cadastrar uma nova tarefa, então a Amanda pode preencher as informações aí. Aí Aí a ela gente chama um componente é, de data aqui também e de horário. aí de horário também.
e aí a descrição. E aí a gente consegue adicionar, e quando a gente adiciona aquela tarefa, ela vem para essa abinha aí, aquela abinha principal, né, das minhas tarefas, e volta ali. Aí se ela descer um pouquinho também, vai aumentar ali. Aí na agenda, volta ali na agenda, ela também vem para cá. Aí o de foco, basicamente, é um cronômetrozinho que vai começar do 25 e aí vai descendo. Então, é basicamente um cronômetro que a gente consegue ativar e pausar ele. A ideia dessa tela de foco é para que as pessoas consigam utilizar como se fosse aquele método Pomodoro de estudos, que você tem um tempo de foco ali para você estudar, e aí depois desse tempo você faz uma pausa. Então, Isso essa aí? seria a ideia de uso. Basicamente, essa aqui foi a aplicação que a gente desenvolveu. E aí, para validar se a interface estava intuitiva, a gente fez uma pesquisa, aqui uma pesquisa, com que obteve 3 respostas, e aí os usuários que testaram, né? A gente deixou aqui as imagens, né, da aplicação. Eles disseram que a tela inicial ficou boa, a da agenda também, e disseram que não mudariam nada no aplicativo e disseram que gostaram do aplicativo também. Então, com base no resultado dessa pesquisa, a gente obteve uma avaliação satisfatória da nossa aplicação. Isso aí. E acho que no geral é isso. O nosso aplicativo é basicamente um organizador de tarefas, é bem simples. Alguns componentes eles são foram colocados fixados, né? Então, aquele Oi Raíssa, ele no Figma ele pegava o usuário, né? E aí a gente colocou ali chapado. Ah, e tem a notificação também, a gente esqueceu de passar pela notificação ali em cima, que é a Isso. abinha de notificação. Então, ali a gente colocou uns exemplos, né, de como a Aqui no notificação caso viria. são dados mocados, mas é de como É, funcionaria. isso. E no mais é isso. Obrigado. Obrigada.